Olá, fera, tudo bom? Vamos agora colocar os capacitores nos nossos circuitos. A grande ideia dos capacitores é enxergar quando ele está carregando-se, ou se carregando, né? E enxergar quando ele já está carregado. Enquanto ele estiver sendo carregado, ainda flui corrente elétrica por ele. Quando ele já estiver carregado, não flui corrente elétrica por ele. Então, a gente vai trabalhar em cima dessas duas ideias nessas próximas aulas, pelo menos umas 2 aulas falando sobre capacitores. Tranquilo? 2 ou até mais, porque você sabe que essas aulas a gente grava. E aí você vai no fórum, pede mais alguma coisinha, a gente grava outra. Pá. Então, as coisas não ocorrem assim. A gente tira um dia para gravar 50 aulas. Não é assim. Tá certo? A gente sai fazendo as aulas dia após dia, 2, 3, 4 aulas, enfim, para que seja mais dinâmico o curso, não é um pacote pronto, tá certo? Não é uma receita de bolo. Então vamos embora para a nossa telinha. Bom, primeira questão diz o seguinte: no circuito da figura, calcule a carga armazenada no capacitor de 4,5 microfarad em unidades de 10 a menos 6 coulomb. Veja a exatidão da questão. Ele diz a carga armazenada, ou seja, ele já está carregado. Ele já está carregado, senão ele não iria afirmar a carga armazenada, ele ia citar alguma coisa antes. Então, se ele já está carregado, o trajeto da minha corrente elétrica é esse daqui que eu vou colocar no quadro para você. Aqui. Não passa por ele, passa por aqui, vai embora. Esse fio terra, você sabe que não influencia em nada. Para a questão, não. Só se fosse uma questão que ele pedisse um potencial elétrico. Aí você ia dizer que o potencial elétrico nesse ponto era nulo, mas para uma questão como essa aqui, pronto. Esse é o trajeto da minha corrente elétrica. Então, como é que eu vou encontrar a carga armazenada nesse capacitor? Eu preciso ter a DDP desse capacitor. Tá? E a DDP desse capacitor, se tu olhar direitinho, ele está conectado em 2 pontos iguais a esse resistor. Então, se eu encontrar a DDP do resistor, eu estarei encontrando a DDP do meu capacitor. Eu finalizo a questão. Sendo que para encontrar a DDP desse resistor, eu irei precisar da minha corrente elétrica. Então, vamos à nossa corrente elétrica. O capacitor não entra no cálculo da corrente elétrica. Nunca. Mesmo quando ele está sendo carregado. Tá? Então, eu fico com 12 volts menos 0 sobre a resistência equivalente 3,6. Então a corrente vai dar 2 amperes. A corrente sendo 2 amperes, tranquilo? Beleza? Aí eu ficarei possibilitado agora de achar a DDP no meu resistor, que vai ser a resistência, que é 2, vezes a corrente, que também é 2. Daí eu encontro que a DDP no meu resistor é 4 volts. Encontrada a DDP no meu resistor, a gente acabou de explicar que é a mesma DDP do capacitor. Então, a carga do capacitor é igual a C vezes 1. A capacitância vai ser 4,5 microfarad. 4,5 vezes 10 a menos 6, vezes a DDP, que é 4, vai me dar 18 vezes 10 a menos 6 coulombs. Ou 18 microcoulombs, tá? Então, o gabarito lá, 18, bonitinho. Questão já com o capacitor, meu velho. O negócio está começando a ficar cheio. Capacitor, gerador, resistor, enfim, tá? A tendência é cada vez ficar com mais elementos esse nosso circuito. Então, a primeira questão envolvendo capacitores está aí. Vamos à nossa segunda questão, praticamente com a mesma ideia, para que haja uma segurança maior sua. Tá? Agora veja que o texto já é um pouquinho diferente, veja só. Sabendo-se que o circuito abaixo está ligado por um longo período de tempo, quando ele afirma que está ligado por um longo período de tempo, a gente pressupõe o quê? Que esse capacitor já está carregado. Aí ele pede outra vez a carga do capacitor. E você vai olhar e vai ver que o capacitor está em paralelo com esse resistor. Então, se eu encontrar a DDP desse resistor, eu terei a DDP do meu capacitor. E aí eu finalizo essa minha questão. Então, praticamente na mesma ideia da questão anterior, que é uma coisa boa, porque se eu estou resolvendo 2 questões da UFPE de capacitores, que é a mesma ideia, tá? Cada uma delas, teoricamente, tem a mesma ideia, uma tem a mesma ideia da outra, significa que é uma ideia recorrente e que provavelmente possa vir a cair de novo. Então, E menos E', desculpa, sobre a resistência equivalente. Então, eu tenho uma força eletromotriz de 50 volts,
não tenho receptor, e a resistência equivalente. A resistência equivalente, olha só, a corrente faz isso que está no teu quadro, vem embora para cá, não passa pelo meu capacitor, então esses dois resistores estão em série, então a resistência equivalente é 10. 50 por 10, eu tenho uma corrente elétrica de 5 amperes. Com a minha corrente elétrica de 5 amperes, eu encontro a DDP nesse resistor de 5 ohms, que vai ser necessário para mim, para que eu possa achar a carga no meu capacitor. Então, eu vou ficar com 5 vezes 5. Eu tenho uma DDP nesse resistor de 25 volts. Com a DDP de 25 volts, agora eu acho a carga no meu capacitor. Tá bom? A carga do meu capacitor será C vezes U. A carga vai ser a capacitância que é 3 microfarad, 3 vezes 10 a menos 6, vezes a DDP que eu acabei de encontrar, que é 25. Isso vai me dar uma carga de 75 vezes 10 a menos 6 coulomb, 75 microcoulombs é o nosso gabarito. Então, questões bem parecidas, isso eu acho que só ajuda você a aumentar a sua segurança diante dessa situação que envolve capacitores. Tá joia? Então vamos à nossa terceira questão. Aí sim você vai perceber que o capacitor ainda está sendo carregado nessa nossa terceira questão. Veja, opa, vamos a ela? Agora. Terceira questão. O capacitor do circuito abaixo se encontra descarregado, sacou? Que já tem algo diferente aí? E a chave CH está aberta. Beleza. Em um dado instante, a chave é fechada e a bateria começa a fornecer uma corrente elétrica para o circuito. Nesse instante do fechamento da chave, a corrente é I1. Contudo, à medida que o tempo passa, porque esse capacitor vai ficando carregado, tá? A corrente varia, tendendo gradativamente a um valor bem definido I2. Por que esse valor bem definido I2? Porque depois que eu fechar aqui, a corrente começa a circular aqui e aqui, tá? Sendo que o meu capacitor está sendo carregado e cada vez que ele vai ficando carregado, ele vai precisando de menos carga elétrica, então a minha corrente elétrica pelo capacitor vai reduzindo, reduzindo, reduzindo até atingir zero. Quando ela atingir zero, significa que esse ramo aqui morreu. Aí a corrente passa a ter um valor definido que ela só vai ficar circulando por aqui, ó. Então, o que é que eu irei fazer? Primeiro eu vou encontrar a situação em que os 3 resistores funcionam, aí eu teria a minha corrente I1. Depois, a situação onde só o resistor R1 funciona. Por quê? Porque o meu capacitor está totalmente carregado. Aí eu terei a minha corrente I2 e aí eu acho a relação entre eles. Não esqueça, a corrente elétrica, quando o meu capacitor está sendo carregado, ela vai diminuindo, porque o capacitor cada vez necessita menos de carga elétrica, até porque ele está sendo carregado, tá? Então, bora lá. Deixa eu apagar aqui. A minha corrente elétrica I1, ele quer I1 sobre 2. Dividido pela minha corrente elétrica I2. Sem nenhum problema. Dá para encontrar tudo de uma só vez, sem precisar de muita enrolação. Deixa eu só apagar aqui, que não ficou legal. Aqui. Opa, minha canetinha, me ajude agora. Pronto, então vamos embora. Corrente elétrica I1 é quando todos estão funcionando. Então, vai ser E dividido pela resistência equivalente. A resistência equivalente, quando todos estão funcionando, eu tenho R2 e R3 em série e em paralelo com R1. Então, eu fico com, como todos são R, então isso aqui é R. Mais R que dá 2 R's. E esse aqui é R. Então, 2 R's com R. Então, eu fico com produto pela soma. Então, a minha resistência equivalente ficará 2R vezes R sobre 2 R's mais R. Tranquilo? Essa é a resistência equivalente quando todos estão funcionando. Quando o capacitor está totalmente carregado, só o R1 funciona, que é a minha corrente I2. Então, eu fico com E somente sobre R. Tranquilo? Somente sobre R. Então, eu vou poder cortar esses 2 R's aqui. Eu ficarei com sobre, embaixo eu fico com 2R2, 2R ao quadrado sobre 3R, então esse 3R pode subir, 3R sobre 2R ao quadrado, dividido por 1 sobre R.
Quando eu sair cancelando aqui os R's, ó, R ao quadrado com R ao quadrado, eu fico com 3 meios, eu fico com 1,5. O gabarito da gente está aqui, letra A. Tranquilo? Então retorna aqui. O mais importante nessa questão, acredito eu que, assim, espero que realmente você tenha percebido, foi essa distinção em o capacitor está sendo carregado, essa situação, e ele já está carregado. Se você percebe isso daí, matou essa questão, que é o que a maioria dos seus concorrentes não vai perceber. Tá? Porque capacitor normalmente é dado no finalzinho do ano, no terceiro ano, então o pessoal está muito preocupado com outras coisas, às vezes até a própria aprovação na escola, aí o conhecimento reduz pra caramba, o entendimento, e aí é onde você vai fazer a diferença. Então torça que caia capacitor. Tá joia? Tchau, tchau, até a próxima aula.